feito essa aula em que nós estamos falando sobre equação de energia e agora vamos entrar no tema de perda de carga. Na última aula, nós vimos o seguinte: nós deduzimos a equação de energia e falamos o seguinte, que a equação de energia pode ser escrita da forma P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 menos, perdão, mais aqui, mais as perdas menos H de eixo, né? Isso aqui era se a gente tivesse uma máquina trabalhando, isso aqui eram as perdas. Lembrando que as perdas era a soma da variação da energia interna com a troca de calor, tá? Nós vamos explorar esse termo, como definir ou como calcular a perda dentro do sistema, tá? E para isso vamos tomar essa seguinte situação. Nós temos uma tubulação de diâmetro D, que eu não coloquei, mas diâmetro D, na qual entra uma vazão Q, tá bem? O que eu quero saber é o seguinte, vamos aplicar aqui a equação da quantidade de movimento, tá? Então nós vamos fazer a quantidade de movimento. E para isso vamos fazer aquelas hipóteses tão necessárias, né? Fluido incompressível, escoamento, distribuição da velocidade é uniforme na seção. E aqui eu vou fazer mais uma hipótese que é a de área constante. A área não varia ao longo do tempo, tá? Quais são as forças que agem nesse sistema? Vamos dar uma olhada? Eu vou considerar que esse tubo aqui já é o próprio volume de controle, tá? Então eu tenho de um lado a força de pressão, Fp, que vai ser igual P1 vezes a área. Do outro lado, P2 vezes a área, que a área é igual, né? Então, menos P2 vezes a área. Então, a primeira força que aparece aqui é a força de pressão. A segunda força, vamos chamar de PFG, é a força de gravidade, ou vamos chamar de W, que já está aqui. Força W, tá? Ela pode ser escrita como gama vezes o volume dessa tubulação. Olha só, nós estamos calculando nessa direção que eu vou chamar de x, tá? Então eu vou precisar projetar nessa direção. Vou precisar projetar nessa direção. Tá bem? Eu tenho isso aqui é alfa, ou teta, vamos chamar de teta. Isso aqui é teta, tá? O volume vai ser igual à área vezes o comprimento, tá? Então eu posso escrever que W é igual a gama área vezes o comprimento. E aqui eu preciso fazer uma projeção, vou colocar WX, porque eu preciso fazer a projeção na direção X. Isso aqui vai ser gama área L vezes o seno de θ. Tá bem? Então nós temos já a nossa segunda força. Agora nós não vamos desconsiderar o atrito entre a parede e a tubulação. Nossa terceira força vai ser a força de atrito. Vejam, eu tenho uma tensão de atrito tal, aqui, e ela está distribuída em toda lateral do tubo. Então eu posso falar que a força de atrito é igual tal vezes a área lateral, tá? Então aqui nós já temos as nossas três forças. Ok. Bom, da mesma forma, a gente já... Ok. Bom, da mesma forma, a gente já sabe que
quando eu aplico a equação da quantidade de movimento, eu tenho a somatória de forças numa direção, por exemplo, x, e aí lembrando que a direção x é essa do escoamento, é igual à somatória de ρ v ao quadrado a. Olha, lembrando, né? Como a vazão é igual nos dois lados, e a área também, e a massa específica também, isso aqui é igual a zero. Então, o que não mais? Então, o que nós temos? A força de pressão mais a força da gravidade na direção x menos a força de atrito. Isso tem que ser igual a zero, tá? Então vejam só, força de pressão a gente viu que é P1 menos P2 vezes a área da seção transversal, que é π d ao quadrado sobre 4. Tá bem? O peso é gama vezes a área, que é π d ao quadrado sobre 4, vezes o comprimento, vezes seno de θ. E a força de atrito, tal, vezes a área lateral, que é π dl. Isso tem que ser. E vamos dividir todo mundo aqui ou multiplicar essa equação toda por 4 sobre πd ao quadrado. Ou é como se a gente estivesse dividindo pela área, né? Então, se eu multiplicar todo mundo aqui por 4 sobre πd ao quadrado, o que eu tenho? Eu cancelo esse termo. Esse aqui, estou multiplicando todo mundo, viu, gente? Cancelo esse termo. E aqui vamos fazer essa conta rapidinho. Eu tenho 4 sobre πd ao quadrado. Cancelo o π, sobra um d aqui no denominador, tá? Então, o que me sobra dessa equação é P1 menos P2, gama L seno de θ, e aí tal 4 tal L sobre D, tá? Então, tem P1 menos P2, menos P2, mais gama L seno de θ, menos 4 tal L sobre, vamos voltar aqui, sobre D. Sobre D. E isso tem que ser igual a zero. Eu posso melhorar um pouquinho isso aqui de duas formas. Olha, a primeira, eu vou dividir todo mundo por gama, só para a gente ter aqui a nossa parcela de pressão sobre gama, né? Que é pressão em 2. Então, P sobre 2, sobre gama, sobre gama, sobre gama. Posso cancelar isso aqui. E mais uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha, L seno de θ, L seno de θ é a diferença de cota Z1 menos Z2. Olha só, Z1 menos Z2, eu tenho exatamente essa, Z1 menos Z2 é essa altura, isso mede L, isso aqui é θ. Então, Z1 menos Z2 é igual a L seno de θ. Dessa forma, a nossa equação fica P1 menos P2 sobre gama, mais Z1 Z2. Aqui não tem negativo não, tá? Só foi um risquinho. É igual a 4 tal L sobre gama D. Ou seja, delta P sobre gama mais delta Z é igual a 4 tal L sobre gama D. Então a gente começa a encaminhar a nossa equação. Olha, se a gente soubesse como é a distribuição da tensão de cesariamento, acabou, a gente conseguiria calcular a diferença de pressão. Acabou, a gente conseguiria calcular a diferença de pressão e cota, tá? A gente não sabe necessariamente. Lembrando logo do início da mecânica de fluidos, a gente vê que para fluidos newtonianos, tal é igual a μ dv dy. Isso aqui a gente chama de lei de Newton
para fluidos. Tá? O maior problema está em saber a distribuição de velocidade no nosso problema. Nem sempre é simples. A gente já falou muitas vezes, né, da distribuição parabólica de velocidades, mas ela só é válida para escoamentos laminares, ou seja, de velocidades muito baixas, com Reynolds menor do que 2000, e em tubos circulares. Isso é uma coisa que é muito importante, que é a análise dimensional aplicada a esse problema. Olha, essa parcela aqui eu vou chamar de ΔH, tá? Essa parcela aqui eu vou chamar de ΔH. Se eu passo isso aqui multiplicando, eu tenho aqui ρg, passo g multiplicando para cá, sobra um ρ aqui, tá bem? Então eu posso escrever o seguinte, olha, que g ΔH é função de ρ, v, d, mi, l e e. Vamos lá. Massa específica, velocidade, diâmetro, viscosidade, comprimento da tubulação e espessura. De fato, quando a gente vai desenhar um problema de análise dimensional, nós tentamos levar em consideração análise dimensional, nós tentamos levar em consideração todos os fatores que podem estar envolvidos no problema que nós estamos analisando. Olha, essa parcela aqui veio direto da nossa equação, tá? O que sobrou dela? Sobrou 4 tal, sobre ρ L, D. Então veja, eu tenho ρ está aqui, L está aqui, D está aqui. Dentro do tal, dentro da tensão, dentro da tensão de cisalhamento, o que eu tenho? Tal igual a mi dv dy. Viscosidade está aqui, velocidade está aqui, y é a espessura que eu tenho de tubulação, ou de contato sólido fluido, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. Vejam, eu vou construir com vocês essa tabela, a tabela são os adimensionais, e vocês vão calcular em casa. Aqui eu já vou dar o que a gente tem, tá? Olha só, ρ, massa específica, é massa, isso aqui é massa, dividido por volume ao cubo, por volume, certo? Então vai ser unidade de massa é 1, unidade de comprimento é menos 3, unidade de tempo é 0. Por que menos 3? Porque volume é comprimento ao cubo e está no denominador, então é negativo. Velocidade não tem unidade de massa. Unidade de comprimento, lembrando, velocidade é comprimento por tempo, tá? Então isso aqui vai ser 1 e aqui menos 1. Diâmetro 0, 1, 0. Vou pular a viscosidade. Comprimento 0, 1, 0. Comprimento 0, 1, 0. Rugosidade 0, 1, 0. Tá? O que nós temos aqui para a viscosidade? A gente não se lembra como que é as dimensões de viscosidade. É muito simples, é só a gente fazer a conta aqui, ó. Usando essa mesma equação, tal é tensão. Tensão é força sobre área. Tensão. E força é massa vezes aceleração. Então, o que eu tenho aqui, ó? Unidade de massa vezes a unidade de aceleração dividido pela unidade de área é igual à unidade da viscosidade vezes a unidade da velocidade dividido pela unidade da espessura, tá? Agora eu começo a substituir. Unidade de massa é massa por tempo ao quadrado, comprimento por tempo ao quadrado. Unidade de área, comprimento ao quadrado. Isso vai ser igual a unidade de viscosidade vezes unidade de dimensão de velocidade, metros por segundo. Comprimento por tempo a menos 1.
E essa outra, que é a espessura, comprimento. Então vamos lá. Vamos simplificar o que dá aqui. Esse L eu posso cortar com esse. Um L daqui eu corto com esse. Um tempo daqui eu corto com esse. Então a unidade de viscosidade é MT a menos um, L a menos um. MT a menos um, L a menos um. Tá? Vou escrever aqui. Unidade de viscosidade MT a menos um, L a menos um. Unidade MT a menos um, L a menos um. Com esses Com essas unidades, eu quero formar três adimensionais. Eu vou usar como base ρ, V e D, tá? Se vocês não se lembram sobre análise dimensional, vale a pena pegar o livro de mecânica de fluidos e dar uma olhada em análise dimensional. O capítulo 4, 5 do White fala sobre isso, tá? Primeiro adimensional que eu vou pegar aqui é esse. Rho elevado a A, V elevado a B, D elevado a C e Mi. O que eu vou resultar aqui é num dimensional bem famoso, Rho VD sobre Mi, que é conhecido também como número de Reynolds. Reynolds. Segunda dimensional, L sobre D. Olha, ele já até aparecia aqui, né? L sobre D. Terceira dimensional, E sobre D. Vamos dar um olhada específico? O número de Reynolds, ele relaciona forças gravitacionais, forças de inércia, com forças, é, perdão, forças de inércia com forças viscosas. Esse adimensional aqui, E sobre D, rugosidade sobre diâmetro. O que ele está querendo nos dizer? Ó? Vamos pegar um tubo. A rugosidade que a gente trabalha é a rugosidade média, tá? Então eu tenho uma rugosidade aqui. Vou fazer um zoom aqui. Então eu tenho essa aqui é a parede do tubo. E o que eu tenho é uma rugosidade média. Isso aqui é o meu E. O que esse adimensional quer dizer para a gente? Olha, existe uma relação de importância entre o tamanho da rugosidade e o diâmetro do tubo. E de fato, isso fisicamente faz sentido. Né? Uma coisa é eu ter uma rugosidade de 1 milímetro num tubo de diâmetro de 1 metro. Outra coisa, mesmo 1 milímetro, num tubo de 1 centímetro. Tá? Então, esse adimensional vem falar sobre essa relação. Esse outro já saiu do próprio equacionamento físico, tá bem? O que a gente pode escrever? A gente pode escrever que G delta H é igual a uma função φ, a gente já sabe que é de L sobre D, e que é diretamente proporcional a L sobre D, Reynolds e E sobre D, tá? Essa função φ a gente chama de fator de atrito. Fator de atrito nada mais é do que uma função entre o número de Reynolds e a rugosidade relativa do tubo. E aí, mais interessante do que isso, a gente chega na conclusão que G delta H é igual a L sobre D vezes F. E mais interessante é que isso tudo é proporcional à taquicarga, V ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, dessa equação aqui, sai a fórmula universal. Delta H é igual a F L sobre D, aqui, perdão, é proporcional a V quadrado sobre 2, vezes V quadrado sobre 2, e aí vem o G de lá para cá. Tá? Então, essa é a fórmula universal. Olha que interessante. A fórmula universal ela é tão importante porque ela vem de um dimensionamento físico muito claro. Tá? Por isso que nasce a fórmula universal. É, vamos fazer uma relação aqui, ó. A gente viu que ΔH era igual a 4 tal, não é? Sobre gama vezes L sobre D. E isso é igual a F L sobre D V quadrado sobre 2G, tá? Posso cortar esse termo
E aí me sobra o seguinte: 8 tal, aqui eu posso cortar, sobra um ρ, sobre ρ, dividido por V ao quadrado, é igual a F. Então, uma relação entre a tensão de cisalhamento e o fator de atrito. Vamos lá, agora vamos tomar uma condição do regime laminar. No regime laminar, a velocidade média é igual a duas vezes, perdão, é igual a metade da velocidade máxima. A gente já sabe, isso vem da integração do perfil parabólico. V de y é igual a V máximo, que multiplica 1 menos r ao quadrado sobre r ao quadrado. Tá? Para esse caso aqui, ele demonstrar o seguinte, que o fator de atrito F pode ser escrito como 64 sobre Reynolds. Eu vou também deixar esse desafio para vocês. Na aula eu vou apresentar como faz, tá? Mas basicamente é só trazer essas informações aqui para a nossa equação, tá bem? Não precisa surtar muito. Olha, se eu fizer ao contrário, eu posso escrever que tal é igual f v quadrado ρ sobre 8, né? E aí, a partir daqui, a gente consegue chegar em algumas coisas, tá bem? Eu deixo para vocês esse desafio. No que nós vimos nesse vídeo, então, foi como chegar na equação de perda de carga universal, fazendo duas coisas: quantidade de movimento, carga universal, fazendo duas coisas: quantidade de movimento e a análise dimensional, tá? Na próxima aula eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios e um vídeo mostrando como usar o ábaco de Moody. É um ábaco que traz uma expressão, traz é um compilado de gráficos que traz relações de F e E sobre D, tá bem? Então, até a próxima aula.